Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, muito feliz porque Deus é bom, beleza? Tiago aqui, sempre 100%. Fala galera, Pedrinho aqui, beleza? E aí, mano, tranquilo? Graças a Deus, mano. Isso aí. Alguém disse, certa feita, que a moeda mais valiosa do mundo é a que mais desperdiçamos. Eu tô falando do tempo. Pedrinho, o que você tem pra falar sobre o tempo, cara? Cara, tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo certo para todas as coisas, né? Para tudo há um propósito ou uma ocasião debaixo do céu. E a Bíblia diz assim que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Então assim, o que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso é que existem estações, sabe? Existem momentos e a gente não pode ficar preso àquelas estações que já passaram ou aquilo que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, a ansiedade ela é o mal do século, sabe? E a gente vê muitos jovens sofrendo, muitos jovens tristes. E é aquilo, cara. Ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. E o que eu aprendo com Jesus é que ele era uma pessoa muito bem resolvida, sabe? Ele era alguém que vivia o hoje intensamente, tanto que tem uma passagem que ele fala: observem os lírios do campo. Então ele era um cara que estava o tempo inteiro focado no hoje, concentrado, observando as estações, os momentos e vivendo todas as etapas intensamente. Então o que a gente tem que entender sobre o tempo é isso, sabe? Vamos dando um passo de cada vez, vivendo uma fase de cada vez e extraindo o máximo daquilo para que a gente possa chegar, sabe, naquele lugar que a gente deseja. O que você tem para nos dizer sobre o tempo? O que você pensa sobre isso? Compartilha com a gente o que Deus vem falando no seu coração. É tão incrível pensar, né, nesse contexto de tempo, nessa realidade de tempo, porque, como eu comecei dizendo, realmente o tempo é uma moeda muito preciosa, muito valiosa. Sim. E o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa empreitada, naquilo que a gente está desenvolvendo na vida, tem tudo a ver com como a gente emprega esse tempo. E você falou bem essa questão do excesso de passado, excesso de futuro, e a gente deixa de se concentrar no hoje. Sim. Tem um texto onde Jesus ele está chamando atenção para isso. E ele diz assim: vocês são bons de perceber a mudança do tempo. Verdade. Você olha para o céu e você vê quando vai chover, você vê quando vai fazer mais calor ou quando a temperatura vai cair. Mas vocês têm dificuldade de discernir as estações espirituais. Verdade. O ambiente, né, do Kairos, onde Deus ele está operando todas as coisas. A gente não consegue discernir, né? E a gente, como filhos de Deus, a gente precisa desenvolver essa habilidade de discernir como Deus está se movimentando, as estações que Ele está propondo para nós, e a partir disso, no hoje a gente vai construir bem. O que a gente viveu ontem não volta mais, certo? Não volta mais. Por mais frustrante que tenha sido o seu ontem, por mais difícil que tenha sido, não volta. Então não adianta ficar travado no ontem, não adianta ficar preso no passado, e também não adianta ficar ansioso pelas coisas que vão acontecer amanhã. A Bíblia também diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. A gente precisa aprender a colocar o amanhã nas mãos do Senhor, e a gente só tem o hoje, o agora. Então nesse agora a gente precisa escolher muito bem como a gente vai estabelecer as nossas atitudes. Eu acredito muito que se a gente plantar bem, a gente vai colher bem amanhã. Sim. Deus ele sempre tem uma direção clara para o nosso dia a dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã, e também diz que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então eu acredito que a gente pode viver e viver bem o dia a dia, sabendo que se eu plantei bem hoje, amanhã eu vou colher bem, mas eu também tenho uma oportunidade de plantar melhor ainda. Sim. Né? É por isso que o rei Salomão ele está falando sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Sim. Eu tenho que saber que vai chegar um dia que eu vou ter que chorar, eu vou me entristecer, mas isso não vai me parar. Eu preciso continuar me movendo. Sim, não é? Verdade. O tempo é muito valioso, gente. Então não desperdice
né, o tempo. Não desperdice esses momentos que você está vivendo agora, mas procure fazer desses momentos os melhores momentos da sua vida. E a única maneira de aproveitar bem o tempo é cumprindo a vontade, é cumprindo o propósito de Deus. Se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, se você sabe quem você é em Deus, então você já tem meio caminho andado para plantar bem. Não saia desse caminho que Ele propôs para você. E esse caminho é o hoje, é o agora, e as oportunidades que você tem diante de você. E a partir de um bom plantio, você também vai ter uma boa colheita. É isso, é verdade. É aquilo que eu andei até pensando, sabe? Se você cair, até o que você disse, não desanima. Sabe por quê? Porque cada fracasso, ele traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. É verdade. Então, poxa, eu caí, eu vou levantar. E interessante também que, né, a Bíblia diz pra gente não andar ansioso por coisa alguma, mas para que a gente derrame o nosso coração na presença de Deus. E é aquilo, cara, que eu tava refletindo. A oração é consultar aquela pessoa que chegou no seu futuro antes de você estar lá, sabe? Uau. Antes que você chegue ali. Muito bom, então, cara, verdade. ora, sabe? Consulta aquela pessoa que já viu o que vai acontecer lá na frente. E é isso, sabe? Lance toda a sua ansiedade ou toda as suas frustrações, as suas mágoas, né, do passado. Saber esperar também, né? Isso. Saber esperar o momento certo de colher os frutos. Talvez você está há anos aí plantando com muita dificuldade, e você está pensando assim, nunca vai chegar a minha hora, nunca vai chegar a minha vez, eu nunca vou conquistar aquilo para que eu tenho trabalhado tanto. Mas saiba, existe o momento preparado, o tempo certo para você colher os frutos do seu penoso trabalho, né? Assim como Deus, vai chegar o momento dele colher os frutos pelos quais ele derramou Jesus Cristo, né? Como oferta, né? A oferta perfeita, a oferta preciosa. Vai chegar o tempo que ele vai reunir toda a sua família para toda a eternidade. Sim. E eu quero estar lá. Você quer estar lá? Claro, cara. Que claro. Pergunta boba, né? Mas olha, vai chegar o tempo, gente. Então insista, não desiste. Continua nessa mesma toada. Você só tem o hoje. Então é o hoje que você tem que viver intensamente, sabe? E eu quero citar o último versículo para a gente terminar aqui, e que é a conclusão dessa parada sobre tempo. Saiba que tudo que você fizer deve ser feito para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, que Deus, que Jesus seja glorificado. Porque garanto para você, você vai colher frutos que você nem imagina, que você nem espera. Beleza, gente? Esse é o recado desse vídeo, desse momento, do nosso agora para você. Se você tem alguma experiência para compartilhar sobre isso, deixa nos comentários aqui embaixo. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisar ouvir essa mensagem. Não se esqueça, construa uma vida intencional.